de Alisson. Alisson, que está como desfalque nesses últimos jogos, né, por conta de uma virose. E a informação que vem do nosso Renan Teixeira, inclusive, em live no UOL, é de que ele conversou, né, com o Alisson. O Renan falou que conversou com o Alisson lá na live do São Paulo no UOL, e disse o seguinte, que o Alisson, depois dessa negociação com o Corinthians, e que deixou o clima complicado também para o Alisson dentro de São Paulo, o empresário do jogador chegou a sugerir pagar ao São Paulo a multa rescisória para destravar essa negociação, mas o Corinthians não aceitou. A gente tinha uma informação parecida também de que alguns empresários chegaram a oferecer ao Corinthians a possibilidade de pagar aquele 1 milhão também que o São Paulo estava pedindo pelo empréstimo, mas o Corinthians está em condição complicada. Ele falou que não tinha nenhuma garantia de conseguiria pagar também em outro momento, então preferiu não aceitar uma ajuda externa pela negociação com o Alisson. E o Renan disse aí que o empresário do próprio Alisson também se ofereceu para pagar agora a multa rescisória do Alisson para poder destravar essa negociação. O Alisson, que agora está de novo como desfalque, né? Está na lista de desfalques com um quadro de virose, não participou das últimas partidas, ainda não foi de fato reintegrado, pelo menos nos jogos do São Paulo, né? E tá aí mais uma informação importante também sobre essa situação, meu caro Matheus, e que acho que esse é o momento, talvez essa virose, talvez ela tenha vindo até em bom momento, podemos dizer assim, coincidentemente, para tentar abaixar um pouco a poeira, quem sabe ver se o Alisson vai ser de fato reintegrado, como a torcida vai receber isso também. A gente noticiou por aqui alguns rumores de MLS, de Vasco da Gama, de outras possibilidades para o Alisson, mas no momento é um jogador de São Paulo e vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história agora também com essa informação que o Renan trouxe lá no UOL, de que o próprio empresário do Alisson sugeriu de pagar a multa rescisória do jogador, meu caro Matheus. Essa história de Alisson é muito interessante. Eu assisti essa live completa do nosso querido tricampeão mundial Renan, falando sobre essa situação, e fui curioso, né, que na verdade ele foi pegar o filho na escolinha de futebol, que o filho de Alisson também faz a mesma escolinha de futebol, e perguntou seu pai já tá bem? Ele, não, meu pai tá bem, coisa e tal, e Renan deixou aí em aberto, assim, a possibilidade de essa virose ser estranha, né, falou, ele tava muito bem quando falou comigo, não parecia que ele tava doente e tal, não sei o quê, assim, é bem oportuna essa virose, mas essa questão do Alisson é muito complicada, muito complexa, porque de fato, né, ele mostrou papéis, documentos, no caso, assinados pelo presidente do São Paulo, por dirigente, pelo Rui Costa, de que estava fechado. Ele foi para o Corinthians porque ele já poderia escolher, inclusive, a camisa que ele iria jogar. Então, na realidade, foi o Corinthians que passou, entre aspas, o Alisson para trás da história, uma vez que já estava tudo encaminhado, né? O Marcelo Paes estava conduzindo as negociações e talvez o Corinthians deixou de ter interesse, até mesmo pela repercussão que deu nas redes sociais. Talvez a própria torcida do Corinthians tenha empurrado negativamente, que fez com que o Alisson entrasse nessa barca furada. Uma vez que agora, de fato, eu não vejo nenhum clima para o Alisson seguir no São Paulo. Ele que tem contrato com o time até 2027, agora vai permanecer nessa zona cinzenta, porque se ele for jogar e iniciar no Morumbi, por exemplo, eu acredito que no momento que ele entrar vai ter uma vaia sonora, independentemente de como esteja o São Paulo em campo. Eu acho que mesmo o São Paulo dando 6-0 na equipe, qualquer equipe que seja, quando o Alisson entrar em campo, ele vai ser vaiado. Ele se encontra numa situação muito delicada, eu vi essas sondagens também da MLS, para ele jogar nos Estados Unidos. Eu acho que o mais ponderado, o mais razoável seria realmente ele procurar uma outra equipe, uma vez que até o seu empresário fez um esforço considerável, né? Queria pagar a multa rescisória para que ele fosse para o Corinthians. Assim, dessa história, inclusive, do Renan com o Alisson, o que eu tiro é que, assim, Renan o incentivou a dizer, não, você tem que contar a verdade, você está muito quieto, você está muito calado, você deve informar a torcida, porque a torcida realmente está revoltada com essa situação, e o próprio Alisson deu razão, mas essa tirada de culpa para colocar no Corinthians não altera o fato de que ele estava se transferindo para o rival. Ele tinha toda uma história no São Paulo, é um cara que foi acolhido aqui, passando por dificuldades, inclusive quando ele estava com a saúde mental prejudicada, o time o abraçou, o São Paulo o abraçou e ele estava trocando de clube para um rival. Eu acho que é uma conduta, uma atitude, digamos, que não muito
inteligente da parte do Alisson, e agora ele vai ter que lidar com essas consequências. A torcida do São Paulo com certeza não vai perdoar esse fato, a não ser que ele tenha partidas de Pelé desde o momento que ele volte, que eu acho muito difícil, porque na realidade, sendo bastante sincero, quando o Alisson estava voando em 2023, eu sempre o enxergava como um elefante em cima de uma árvore. Eu sempre falava, rapaz, ele está jogando muito, mas já vi no Cruzeiro, já vi no Grêmio, mudou de posição, né? Foi o auxiliar Dorival que o colocou como volante. Nunca achei que ele fosse vingar da forma que ele vingou. Nos deu o título também, né? Foi participação muito importante, fez uma duplaça de volante com o Pablo Maia, mas assim, entendo que, na minha opinião, o ciclo de Alisson no São Paulo se encerrou, o melhor para ele seria procurar um novo clube. Não, e até ia fazer essa pergunta para você, Beto, porque, beleza, a justificativa oficial é de uma virose, então vamos entender dessa maneira, mas a possibilidade de o Alisson sair de São Paulo agora, eu acho que é um pouco mais remota, né? As principais janelas lá fora estão fechadas, as janelas internacionais estão quase todas fechadas, né? Então uma saída para o exterior agora fica um pouco improvável. A CBF até ampliou um período extra, né, de transferências durante o mês de março para contratações nas séries A e B, então existe também essa possibilidade, mas pelo que a gente está vendo, não tem muita movimentação ali em torno do nome do Alisson. Então, o cenário mais provável é ele continuar sendo jogador do São Paulo. Eu fico perguntando para você, o que você acha? Que é melhor justamente isso? O Alisson já voltar, enfrenta a vaia, enfrenta a rejeição da torcida e vamos embora, tenta superar isso o mais rápido possível, ou é justamente tentar dar um tempo, ficar um pouco afastado e quem sabe daqui a 2, 3 meses, um cenário um pouco mais tranquilo, tentar voltar a ser relacionado para os jogos, porque o cara vai ficar ali. Eu acho difícil que, pelo menos nesse momento, se ache um cenário de saída muito favorável ao São Paulo nesse momento, pelo menos pelas notícias que a gente vem recebendo. Então, num cenário em que ele fica no São Paulo, que ele faz parte do elenco, que o São Paulo está pagando mensalmente para ele, qual que você pensa que é o melhor caminho a seguir? Agora é complicado, na verdade. Na minha opinião, acho que o BOzão caiu no nosso colo agora. E para resolver isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo que grande parte da torcida, e eu faço parte um pouco disso, para mim, não aquela história de não veste mais a camisa. Só que também a gente tem que colocar justamente isso que você falou, né? É um ativo do clube. Imagino que o salário não seja, talvez não é um dos maiores do elenco, acredito que não seja realmente, mas não é R$ 3.500 por mês, né? Que é tranquilo, seria um pouco mais tranquilo de pagar para o São Paulo. E aí você deixar esse ativo jogado é complicado, assim. Então, assim, eu acho que as duas opções que teria para isso, você não vai conseguir agradar e talvez vai ser de longe a melhor opção para muitas pessoas. Então, esse eu acho que é o momento que o Crespo acho que tem que, como comandante, o time também. Eu até acredito que o time em si, os jogadores, eu acho que eles não devem ver tanto problema assim, não. Acho que pela amizade que tem, eu acho que essa paixão de que você quis jogar no rival e você foi no CT, você pediu para sair, isso daí é uma traição, a gente não vai aceitar, é mais da parte da torcida, né? Por mais que o jogador seja identificado, como o Luciano fala que ele é um torcedor dentro de campo, eu acho que dificilmente ele esteja pensando dessa forma, né? Talvez ficou chateado com alguma coisa, mas deve passar. Então, assim, às vezes o time querendo a presença dele, eu acredito que ele é bom de elenco, né? O técnico, por opção técnica, querer um jogador como ele, você ter isso e não colocar só por esses fatores externos, digamos assim, é complicado, mas o que ele pode ter certeza é que se isso acontecer, ele não vai ter vida fácil. Eu também, assim, eu não gostaria também, porque eu acho que já que ele deu prioridade em sair do São Paulo e não saiu, para mim automaticamente ele vira a última e realmente a última opção na posição ali. E aí, talvez se ele volta treinando um pouco melhor, até por ter um nome, por ter um pouco mais de experiência, ele pode acabar arrancando a vaga de jogadores que estão pedindo passagem. Então, acho que esse para mim é o único problema, mas pesa também para mim o salário, né?
Então, assim, sinceramente, que nem apareceu, o empresário do Alisson se ofereceu para pagar a multa para ele sair, eu como São Paulo, eu falei, tá bom, então eu aceitaria a multa, porque já não tem tanto clima. Mas se não tem mais solução, se ele é jogador de São Paulo, ele tem contrato, São Paulo precisa pagar o salário, não tem opções para ele sair, aí talvez o caminho vai ser esse mesmo, da reintegração dele, mas será difícil. E eu, assim, eu acho que por mais que ele volte bem, que nem o Matheus falou, volte um Pelé da vida, eu acho que mesmo assim, para o torcedor, não vai existir mais uma gratidão. Eu acho que ele pode voltar a ser importante, titular, ganhar títulos, mas isso manchou a história dele no São Paulo. Isso eu só concordo também. Fui até buscar aqui as datas. A CBF ela criou esse período extra de transferências, né? A janela principal ela fecha no dia 3 de março, que inclui as transferências internacionais, e de 4 a 27 de março, esse período extra destinado ao mercado internacional. Então, o São Paulo pode... mercado nacional, perdão. E o São Paulo pode, então, negociar o Alisson para algum outro clube das séries A e B do Campeonato Brasileiro.